Sabe aquele temperinho que todo mundo gosta? Um sazon, um caldo quinora, aquele sal com alho que vende no pote lá no mercado? Então, tá aí uma das principais causas de hipertensão do país e já atinge 25% da população brasileira, de acordo com a Vigitel, no censo de 2018. Lá vou eu com os meus números de novo, né? Eu sei que tem gente que não gosta que eu fale de números, mas sem esses dados não dá para saber se nós estamos indo, né, bem ou à beira de um caos. Então eu peço desculpas àqueles que não gostam dessa parte, mas sem essas informações o vídeo não está completo, legal? Agora, a verdade é que é possível sim melhorar a saúde, desinchar, emagrecer, deixando a comida ainda mais saborosa. Sabe como? Com sal de ervas, que já tá lá no título, né? Além de você investir em ingredientes naturais, ele é super barato, é econômico e os ingredientes que eu vou falar hoje todo mundo tem em casa. Sabe aqueles temperos secos, sabe? Que você compra achando que um dia você vai fazer um prato chique? Então, esse dia chegou. Você quer a receitinha desse sal mágico, não quer? Então fica comigo até o final que eu vou passar para você duas receitinhas muito fáceis de fazer. Mas antes, você tem que me responder uma coisa. Você sabe qual é o valor da sua pressão arterial? Deixa aqui para mim nos comentários que no final do vídeo eu vou te falar qual é o valor ideal de pressão. E se você toma um medicamento para pressão, ainda assim diz para mim quanto é que ela é sem o remédio. Eu sou Ana Maria Chiaverini e você tá no Dicas da Doutora Ana Maria. Antes de passar a receitinha, eu queria deixar umas informações importantes para vocês, gente, a respeito da hipertensão. Ela é uma doença silenciosa e quase não dá sintomas e é causada por alguns fatores, como a ingestão de alimentos com alto valor de sódio, glutamato monossódico, que tem no sazon, no Ajinomoto. Também ela é causada pela obesidade, sedentarismo, estresse, tabagismo e quantidades altas de álcool, tá bom? E esses fatores, pessoal, têm um papel importante no desenvolvimento da hipertensão arterial em pessoas que já têm tendências hereditárias para desenvolvê-la. Ou seja, pessoal, presta atenção nisso, tá? Não é todo mundo que tem propensão a ser hipertenso, certo? Se a sua mãe, ou seu pai, ou seu avô tem ou teve hipertensão, aí é provável que você venha a ter, se você forçar a barra, como eu disse lá em cima. Mas o problema, gente, é que na maioria das pessoas, essa doença não causa sintomas. E é péssimo isso, porque ela pode lesionar um órgão. E aí, gente, ela é chamada de hipertensão assassina silenciosa. Sério, juro pra você. Que nome feio esse, né? Parece até um título de filme de terror, né? Não preciso nem falar por quê, né? A outra coisa é que a hipertensão arterial não controlada aumenta o risco de acidente vascular cerebral, aneurisma, insuficiência cardíaca, ataque cardíaco e doença renal crônica. Eu não tô falando isso para deixar você desesperado, só tô passando as informações. Então, né, hipertensão não é legal, né? Você concorda? Hoje eu vou ajudar você a controlar a sua pressão no quesito sal. Mas você tem que fazer a sua parte nos outros sentidos, como sair do sedentarismo, tipo fazer um exercício, dar uma caminhada, não fumar, não ingerir álcool em demasia. Também não vai adiantar você ir no mercado hoje e comprar aquela pizza da promoção cheia de linguiça, ou comer um pacote de salgadinho Elma Chips, que aquilo tá cheio de glutamato monossódico, entre outras coisas que eu não quero nem te contar para não estragar a sua vida, certo? E tem outra coisa, você tem que se ajudar também, sendo menos estressado, não ficar nervoso no trânsito, ser menos apressado, querendo que eu fale logo a receitinha do vídeo, essas coisas. E também não adianta fazer o sal de ervas e consumir ele um montão, porque sal é sal, em excesso faz mal. Olha, rimou. É para colocar na sua mente, na hora que você estiver preparando o seu prato, vai lá minha rima, você já sabe, né? E o sal light, hein? Tá aí um negócio que faz mais mal que o sal normal, você acredita? Ele deve ser evitado, principalmente por pacientes que têm doenças renais, porque o mau funcionamento dos rins gera um acúmulo de potássio no organismo e pode causar problemas cardíacos, arritmias graves, tá? Justamente porque esse sal, ele tem menos sódio, mas tem muito potássio. E por outro lado, como ele é light, você pode perceber que ele não salga muito. Então, o que você faz? Você vai lá e coloca mais um pouquinho, né? E aí você acaba consumindo o quê? Mais sódio do que o normal e mais potássio do que deveria. Ou seja, gente, é uma bomba dupla. Eu sei que você já vai me perguntar, se o sal light faz mal, então por que ele é permitido? Por que podem vender esse sal? Por que a Anvisa permite, não é mesmo? Saquei, né? Então, essa é a mesma pergunta que me fazem para alimentos permitidos que matam, para medicamentos que são permitidos que matam. Você quer mesmo saber a resposta? Então deixa aqui para mim nos comentários assim. Eu quero saber por que a indústria pode vender alimentos que matam as pessoas.
Eu te respondo nos comentários. Se terá 1000 pedidos, eu faço um vídeo sobre esse assunto. Agora, só para você saber, tá? Não é porque a Anvisa permite vender que faz bem. Vocês estão enganados se pensam assim. Sabe por quê? Senão, os alimentos embutidos não seriam permitidos, porque eles são a maior causa de mortes por alimentos no mundo, comprovadamente. E estão aí, sendo vendidos mais do que qualquer coisa. Fica a dica. Voltando ao assunto do sal, se você for optar por um sal mais adequado, o sal marinho é ideal, o sal mossoró, o sal rosa. Mesmo assim, pessoal, moderadamente. Esses daí podem ser até considerados as opções mais saudáveis, porque eles não passam pelo processo de refinamento. Eles são integrais, apresentam na sua composição nutrientes como cálcio, magnésio, iodo, né? Então não contém aditivos químicos. Mas de qualquer forma, a chave é a moderação. Eu expliquei certinho? Ó, comenta aqui pra mim rapidinho quantos gramas de sal você consome por dia. Você não sabe? Assim, só por cima, desconsidera o fato que você não sabe quanto sal tem na sua comida, mas considera que você coloca um punhadinho na comida. Você sabe quanto? Fica aí que no final do vídeo, então eu vou falar para você também quanto é a porção de sal recomendada. Vamos às receitinhas? Tanto a primeira quanto a segunda receita você vai precisar de um liquidificador, tá bom? Para bater todos os ingredientes ficarem na mesma granulação. Primeiro sal é o sal de manjericão. Se você não gostar de algum componente que eu vou falar aí, o que você faz? Você troca por outro, na mesma proporção. Você vai precisar de um pacote de manjericão de 5 gramas, aquele que vende no mercado, ou se você tiver o manjericão in natura seria ótimo. O manjericão, ele combate o cansaço, também ativa o seu sistema imunológico, além de deixar um sabor maravilhoso na comida. Você vai precisar também de um pacote de orégano de 5 gramas, aquele do mercado. Ele tem a atividade antioxidante e ele ajuda a conservar mais os alimentos. Você vai precisar de um pacote de salsa de 5 gramas. Por quê? Porque ele é anti-inflamatório, melhora o seu coração, melhora a pressão e também a digestão. Você vai precisar de uma colher de sopa de alho em flocos. Geralmente vem num pacotinho de 10 gramas. Por quê? Porque ele é anti-inflamatório, vai regular sua pressão. Você vai precisar também de um pacotinho de cebola desidratada. Por quê, gente? Geralmente é 10 gramas. Porque eles têm as mesmas propriedades do alho, só que com outro sabor, tá bom? Vai incorporar mais sabor na sua comida. Você vai precisar também de 4 colheres de sopa de sal. Agora você vai bater tudo no liquidificador, tá bom? Agora nós vamos para a segunda receitinha, que é ervas variadas, que na minha opinião é o que eu mais gosto, é o meu predileto, porque você vai misturar tudo que você tem em casa, tá bom? Bater e mandar bala. Você vai precisar aí de 1 colher de sopa de açafrão, porque ele é anti-inflamatório, ele é antioxidante. Você vai precisar também de 7 colheres de sopa de sal marinho, legal? Vai também precisar de 1 colher de sopa de alecrim, porque ele é anti-inflamatório, porque ele melhora seu coração, melhora a pressão e a digestão. Você vai precisar também de 2 colheres de sopa de tomilho. Ele é bactericida. Se você não tiver tomilho, tudo bem. Procurei no mercado, não achei, eu só tenho plantado aqui. Ele é bactericida, tem propriedades antissépticas e também ajuda a tratar infecções, elimina os fungos e os micro-organismos. Não pode faltar isso na sua casa, tá bom? 2 colheres de sopa de manjericão, que ele combate o cansaço, ativa o sistema imunológico. Você vai precisar de 2 colheres de sopa de orégano, porque ele tem uma atividade antioxidante, ele ajuda a conservar os alimentos. 2 colheres de salsa. Também ajuda a controlar a diabetes, fortalece o sistema imunológico e melhora a digestão, além de melhorar a cólica, tá? Você vai precisar de um pacote de louro, que ele é anti-inflamatório e analgésico, não pode faltar. Ele inclusive serve para amenizar as dores de cabeça. Olha, caso você não goste de algum ingrediente, basta você retirar ou trocar por outro, né? Adicionando uma parte maior da erva que você gosta. Após você colocar esses ingredientes, você bate tudo no liquidificador e guarda num potinho fechado. Em temperatura ambiente, não precisa ir na geladeira, porque são ingredientes secos e a maioria deles servem para preservar, né, a sua substância. Então você tem ali já um conservante natural, legal? Pode ser adicionado sobre o cozimento das comidas ou também para temperar saladas, é uma delícia. E aí, você gostou da dica? Não vai embora, que eu ainda tenho 2 importantes coisas para falar para vocês. Mas antes, rapidinho, depois dessas informações que eu passei, será que já não vale aquele like? Se inscrever no canal? Ó, tem gente que não gosta de deixar o like, que eu sei, o de se inscrever. Mas para nós que somos criadores de conteúdo, essa é uma forma do YouTube reconhecer a seriedade do nosso trabalho. Quando você comenta, nossa, aí ele impulsiona os nossos vídeos muito mais. Quando ele oferece para o público, eu consigo criar mais conteúdos como esse. Eu queria já aproveitar a oportunidade e agradecer também aos colaboradores do nosso canal, que ao se tornarem membros, nos incentivam a continuar. Obrigada, queridos!
Lembra que eu fiz uma pergunta lá no começo do vídeo? Qual era o valor da sua pressão arterial? Você me respondeu? Então, ó, a pressão arterial ela é medida através de aparelhos como o tensiômetro ou também o esfigmomanômetro. E pode ter uma variação relativamente grande sem sair dos níveis de normalidade. Já vou explicar. Para algumas pessoas, ter uma pressão abaixo de 12/8, como por exemplo 10/6, é considerado normal. Para mim, por exemplo, toda vez que eu vou fazer um exame, já acham que eu tô morrendo, porque a minha pressão normal é 10/6. E no meu caso, quando tá 12/8, eu já tô infartando com meu coração, ó, saindo pelo peito. Quem mais é assim que nem eu? Levanta a mão, conta aqui pra mim. Já valores iguais ou acima de 14/9, indiscutivelmente, gente, já são considerados hipertensos, tá bom? Para todo mundo. E aí, como é que é a sua pressão? Você é hipertenso ou é normal? Não esqueci, gente. E aí? E o sal? Afinal, quanto você pode consumir diariamente? Ó, é indicado você usar 5 gramas de sal por dia. Ou seja, uma colherzinha de sopa de sal, que não é tão pequena, vai. Você sabe quanto é uma colher de sopa? Eu acho que é bem grande, aliás. Agora, como o sal de ervas tem o intuito de fazer você diminuir a quantidade de sódio, você pode usar, rufem os tambores, 5 gramas diárias. Ué, tá estranhando o quê? Já tá diminuindo o sódio, usando sal de ervas na proporção certa, recomendada. Ou seja, você vai estar consumindo aí 50% a menos de sal. Você vai emagrecer, vai regular sua pressão, entre outras coisas maravilhosas que vão acontecer na sua vida. Acredite. Agora presta atenção que eu vou falar quem pode e quem não pode usar esse sal. Ele é indicado para todas as pessoas que desejam viver mais, para quem já tem tendência a ter problemas renais, é isso mesmo, para infecções recorrentes nos rins, para pessoas que além de serem hipertensos, têm uma tendência a engordar e inchar. Também é indicado para quem é bastante viciado em sal. Agora, as grávidas e lactantes não devem consumir esse sal de ervas sem a recomendação médica, ok? Aqueles que possuem alergia de algum componente da receita também devem evitar e trocar por outro componente. Você que gosta de cura pelos alimentos, tratamentos pela natureza, já estão disponíveis os meus e-books. Cura pelos alimentos, fígado perfeito e o melhor, pessoal, é que é totalmente gratuito. Basta você acessar no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, e você vai cair lá no meu site. E lá estão disponíveis para você baixar o conteúdo que for melhor para você. Obrigada a todos que chegaram até aqui, um grande beijo para vocês e até a próxima.